Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então essa é uma das aulas que eu considero mais importantes aí desse módulo nosso de adaptações neurais, que é sobre uma pesquisa fantástica aí na nossa área, né, conduzida por um pesquisador chamado Henneman, né, Eugene Henneman, que é sobre o chamado princípio do tamanho no recrutamento, na ativação aí das nossas unidades motoras, tá? Um princípio, assim, extremamente importante para a gente entender como que uma variável importante aí do treinamento, né, do exercício, que é a intensidade, como que ela efetivamente ela afeta a ativação dos nossos músculos e, consequentemente, as adaptações que a gente vai ter e quais serão as implicações para a gente estar manipulando aí a intensidade do exercício, né? Particularmente, eu acho inviável a gente discutir qualquer tipo de manipulação de intensidade do exercício sem que a gente tenha um entendimento do princípio do tamanho de Henneman, né, no recrutamento aí das nossas unidades motoras, ok? Então, vou compartilhar com vocês aqui a tela. Legal, então vamos lá. Princípio do tamanho de Henneman, tá? Só recordando antes aqui um conceito básico, que são as nossas unidades motoras, né? O que é uma unidade motora? É uma unidade funcional que a gente tem no movimento. Basicamente, a unidade motora ela consiste do conjunto de fibras que a gente tem inervadas por um motoneurônio aí, um motoneurônio chamado motoneurônio alfa, tá? Então, já recordei com vocês isso na aula especificamente da unidade motora. Não vou entrar em maiores detalhes, né? Todo mundo já sabe qual é o conceito de uma unidade motora, tá? A importância disso na geração do movimento é que, basicamente, a força que a gente gera, ela depende do recrutamento e da taxa de disparo dessas unidades motoras. Então, aqui no esqueminha, né, do trabalho do Moritani, a gente tem lá o nosso córtex motor, o sistema nervoso central, mandando as informações que passam pela nossa medula. Aqui até está colocando a via aferente, que posteriormente a gente vai ver que influencia na capacidade de produção de força através de vias excitatórias ou inibitórias aí do recrutamento, da ativação das unidades motoras. E uma vez essas unidades motoras sendo recrutadas, sendo ativadas, a gente vai ter a produção de força, né? Você acelerando determinadas massas ou efetivamente um músculo acelerando, se deslocando, né? Produzindo trabalho aqui, efetivamente deslocando as nossas articulações e gerando efetivamente um movimento. Então, já recordei isso aqui com vocês, quanto maior a frequência de disparos desses potenciais de ação para as nossas unidades motoras, e quanto mais unidades motoras são recrutadas, maior vai ser a força gerada. Então, a gente pode modular a força através desses dois aspectos, do recrutamento e da taxa de disparos, tá? Talvez isso aqui fique um pouco mais claro depois que a gente estudar como que isso daqui é avaliado, né, através da eletromiografia de superfície, da eletromiografia como tudo, tá? A frequência depende diretamente da velocidade com que esses potenciais de ação eles vão estar sendo conduzidos, tá, nos nossos motoneurônios, que podem variar de 0,1 até 100 metros por segundo. Então, aqui a gente vai entrar em alguns conceitos, assim, físicos e basicamente da elétrica, né, da bioeletricidade, que é o quanto que os nossos tecidos, né, aí especificamente o neurônio e o músculo esquelético, eles resistem à passagem de uma corrente elétrica. A gente vai ter que entender, assim, bem de forma sumarizada, o conceito de resistividade aí dos tecidos, da resistência a uma passagem de uma corrente elétrica, o potencial de ação é basicamente uma corrente elétrica que está sendo propagada pelos nossos neurônios e alcança o músculo esquelético. O músculo é um tecido excitável, tá? E, basicamente, como que se comporta a velocidade de condução dos potenciais de ação. Teoricamente, quanto menor é a resistência, a resistividade, né, são dois conceitos diferentes, a resistência e resistividade, do tecido, a passagem da corrente elétrica, maior vai ser a velocidade de condução desses estímulos elétricos, né, os chamados potenciais de ação. E eu vou explicar isso aí para vocês, deixar um pouco mais claro aí nos slides aí sequentes, tá? Voltando lá. Então, ok. Uma propriedade básica, né, da diversidade aí neural das nossas unidades motoras, né, três, vamos dizer assim, né, são as chamadas propriedades de membrana,
que vão depender da densidade dos canais iônicos, mais importante